Meu nome é Nathalie Dandara, sou bolsista de Relações Públicas na Unidade de Comunicação Integrada da UFSM, e aqui comigo também está a chefe da Unidade de Comunicação Integrada da UFSM, Sandy Spiarsi. Nosso objetivo é, durante o mês da mulher, contar sobre o perfil e o trabalho de mulheres, estudantes, técnicas e professoras que atuaram durante a pandemia no combate à Covid-19. Este bate-papo será publicado no canal do YouTube da UFSM e dele serão extraídos áudios e vídeos para as nossas redes sociais, site, rádios e TV. Nossa convidada de hoje é a Mariana Nogueira Henriques, jornalista na assessoria de comunicação do gabinete do reitor da UFSM e que trabalhou durante a pandemia, produziu diversas notícias e o relatório de ações da Covid-19. É um prazer ter você aqui conosco e muito obrigada por ter aceito o convite. Mari, primeiramente a gente gostaria de saber que você se apresentasse e contasse um pouco da sua formação e trajetória profissional, onde já atuou, onde atua hoje em dia na universidade. Boa tarde, Nathalie. Boa tarde, Sandy. Muito obrigada pelo convite para conversar com vocês hoje. Então, eu sou a Mariana, eu sou jornalista, formada pela UFSM, mestre e doutora em comunicação. Desde a minha graduação, eu sempre trabalhei com as temáticas de gênero, e no doutorado de forma ainda mais acentuada com o feminismo. Dentro da universidade, eu já atuei na Pró-Reitoria de Extensão, no núcleo de divulgação, onde eu tive uma experiência muito rica, conhecendo muitos projetos e iniciativas de variados setores da universidade, que tem justamente o foco na comunidade externa. E hoje eu atuo como jornalista na assessoria de comunicação do gabinete do reitor, o que também me proporciona acesso a espaços e discussões diversos dentro da universidade, dentro de uma perspectiva bem institucional, né? Conta um pouquinho sobre a sua atuação na produção de notícias e do relatório de ações da Covid durante a pandemia. Como é que foi isso? Como você desenvolveu? Acho que para a gente falar da função do relatório Covid, como a gente chegou no relatório Covid, é importante abordar o contexto que a gente estava vivendo naquele momento, assim, em períodos anteriores. A gente estava vivendo nas universidades uma série de ataques à educação, ao trabalho dos servidores, ao ensino, à credibilidade daquilo que se faz dentro da universidade, um questionamento sobre o que a gente fazia, se a gente fazia alguma coisa ou se a gente não fazia nada nas universidades, corte de verbas, enfim. Então esse cenário por si só ele já era bastante complicado. E quando chegou a pandemia, e com ela a suspensão das atividades administrativas e acadêmicas presenciais, isso se somou àquelas falácias que já vinham sendo ditas, a ideia de que nas universidades está tudo parado, ninguém faz nada e não se produz nada ali, né? Quando, na verdade, foi justamente o contrário. Naquele período, a universidade não parou e muito se fez, muito se produziu, principalmente em relação à Covid-19, as formas, enfrentamentos, maneiras de lidar com aquela situação que, de certa forma, era bastante nova para todo mundo. Então, o que a gente percebeu foi uma explosão de projetos, uma explosão de ações, uma explosão de iniciativas, das mais variadas frentes, desde testes de vacina, testes de Covid, ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estavam em isolamento naquele momento, então atividades físicas, apoio psicossocial, checagem de informações, busca por informações, divulgação de muito conteúdo. E a gente percebeu que mesmo fazendo todo esse trabalho bastante sério e comprometido da universidade, ainda seguiam essa ideia de que a gente não fazia nada ali. Então a gente precisava registrar isso de alguma forma. Então surgiu a necessidade de fazer esse relatório Covid-19, então registrando essas ações, colocando no papel, né, de certa forma, aquilo que estava sendo feito. Então, a gente fez um trabalho muito intenso ao longo do ano de 2020, de contatar pesquisadores, contatar professores, técnicos e verificar o que estava sendo feito na universidade, como estava sendo feito, qual era o público. E a nossa ideia, então, foi reunir todo esse material e criar o relatório Covid-19 na UFSM e mostrar, então, que a universidade não só não parou, como ela fez muita coisa, então, ao longo deste período.
importante para demonstrar, né, todo esse trabalho que a universidade teve durante a pandemia. E como é que foi essa... o que você identifica que foi a maior dificuldade para desenvolver esse trabalho? Assim, quais desafios você teve para desenvolver esse trabalho? Essa pergunta eu preciso responder de uma perspectiva bem pessoal e do meu lugar de fala, e da especificidade daquilo que eu faço. Então, em relação ao meu trabalho, eu não posso dizer que eu tive grandes dificuldades no trabalho remoto, trabalho ao longo da pandemia, porque com o celular na mão eu consigo contatar uma fonte, eu consigo fazer uma entrevista, eu consigo escrever um texto, eu consigo publicar, eu consigo acessar a internet. Então, e as pessoas queriam falar também naquele momento, elas queriam mostrar o que elas estavam fazendo, elas queriam divulgar aquilo que estava sendo feito na internet. Na internet não, divulgar o que elas estavam sendo feitas, né, de uma forma mais ampla. Então, eu não tive uma grande dificuldade, mas eu sei que essa não foi a realidade de todo mundo, assim. Então, de qualquer forma, o que me parece é que as formas como as relações de trabalho são pensadas hoje não podem ser as mesmas como elas eram pensadas em fevereiro de 2020. De lá para cá, muita coisa mudou. A gente aprendeu a lidar com espaço e tempo de uma forma bastante diferente. Nossas prioridades mudaram. A gente precisa adaptar muita coisa. A especificidade de muitos trabalhos mudaram. Então, eu acho que é desse ponto que a gente tem que partir agora. Assim. Então, o que deu certo, o que não deu certo, o que funcionou, o que não funcionou. E a partir daí, então, seguir em frente e pensar nas questões de trabalho e trabalho remoto de agora em diante. E em algum momento você sentiu, assim, você viu uma certa pressão, você já disse que já tinha todo aquele contexto das pessoas acharem que a universidade não estava fazendo nada. Teve também influência do estresse da pandemia, assim, durante a elaboração, por exemplo, do plano de ação, assim, da Covid-19. Como que isso influenciou na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Eu acho que a maior dificuldade, e é uma dificuldade que talvez tenha sido enfrentada por todo mundo nesse período, foi a incerteza. Né? A gente não sabia se a quarentena ia durar 15 dias, ia durar 40 dias, ia durar um mês, ia durar um ano. Então, acho que isso foi algo que impactou a vida de todo mundo. Então, a gente não tinha a certeza da vacina, a gente estava vivendo um período de distanciamento, então a gente não podia estar próximo de pessoas que a gente queria ter. Foi um período muito difícil para todo mundo. Acho que não tem como não ter impactado na vida de alguém. E toda mudança, principalmente uma mudança como essa, que não é uma mudança para uma coisa boa, né? Então a gente teve que mudar bruscamente para uma situação bem mais difícil, gera desgaste, gera estresse. Isso vai refletir em todos os aspectos da vida, assim, na rotina de trabalho, em como tu manter uma qualidade de vida saudável, como tu, né, fazer o isolamento de forma correta. Numa perspectiva profissional, assim, né, da área do jornalismo, da área da comunicação, eu acho que foi muito difícil para nós, profissionais da área da comunicação, ver a disseminação de desinformação num contexto mais amplo. A forma como o trabalho sério que a gente vinha fazendo foi desacreditado. A forma como o mar de fake news invadiu as redes sociais. Então, acho que foi muito difícil a gente ver isso e sentir, muitas vezes, que a gente estava impotente frente a essa situação, assim. Que por mais que a gente fosse lá, fizesse um trabalho sério, fizesse um trabalho comprometido, muitas vezes as pessoas preferiam acreditar numa notícia que vinha no WhatsApp. Então, acho que, de modo geral, isso foi muito complicado. E por mais que a gente fizesse um trabalho extremamente sério, comprometido, buscando a informação verdadeira, buscando a informação correta, como foi feito na universidade, a comunicação atuou de forma muito comprometida na universidade nesse tempo, foi muito difícil ver tudo isso em um contexto global. Então, acho que para lidar com tudo isso, a gente teve que se reinventar todos os dias, assim, né? Buscar novos hábitos, buscar novas rotinas, entender que, por mais desgastante que fosse esse contexto todo, o que a gente estava fazendo era e segue sendo muito importante. Que a gente só vai combater a desinformação com uma informação séria, um trabalho responsável, e saber que nós estávamos fazendo isso. A universidade, a comunicação da FSM foi incansável durante todo esse período, justamente para trazer essa informação
para as pessoas. Então, compreender a importância do nosso trabalho e a necessidade disso naquele momento, eu acho que foi o que ajudou bastante a gente a seguir e trabalhar e buscar dar continuidade no que nós estávamos fazendo. E como você escolheu, ou chegou assim nessa escolha de carreira? Quando você decidiu ser jornalista? Eu sempre gostei muito de me comunicar, de falar, desde pequena, assim, mas o jornalismo não foi a primeira opção, mas foi onde eu me encontrei, assim. Em um primeiro momento na pesquisa, que eu dediquei vários anos para a pesquisa, e depois como jornalista na UFSM, que é onde eu atuo agora, com muito orgulho por ter feito a minha formação e tal, hoje atuando como jornalista numa universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, o jornalismo me encontrou assim no meio do caminho e hoje aqui estamos. Quando, né, na época da graduação, eu sempre dizia, não, eu não vou querer atuar na área, eu quero fazer pesquisa. E com o tempo as coisas foram mudando um pouco e hoje eu sou muito feliz onde eu estou atuando como jornalista mesmo. E como você enxerga o papel das mulheres na ciência, assim? Eu acho que ao longo do tempo, a gente sempre teve a atuação das mulheres na ciência. Claro, em um número menor, principalmente em algumas áreas, mas sempre existiram mulheres na ciência. O que acontece é que essa existência e o trabalho delas foi silenciado ou até ocultado da nossa história. A ciência não era algo permitido para as mulheres, digamos assim, né? Nossa referência, se a gente for pensar, são cientistas, homens brancos. Então, essa realidade que já é bem antiga e que ainda persiste nos tempos de hoje e ainda é bastante desigual. Isso não só na ciência, a gente vai ver essa desigualdade em diversos aspectos, no mercado de trabalho, nas questões salariais, em quem ocupa os espaços de poder, nos espaços políticos, enfim. A nossa sociedade é machista e nós vivemos um machismo estrutural. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que ele é cultural, ele permeia muitos aspectos da nossa vida, ele é normalizado. E romper com isso, desconstruir isso é uma tarefa muito difícil. Porque é uma coisa que desde pequeno a gente é ensinado o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, que lugares a gente pode ocupar, o que a gente não pode ocupar, o que uma menina pode dizer, o que um menino não pode dizer, o comportamento de mocinha, o comportamento para os meninos. E isso vai refletir, sem dúvida, depois em diversos outros aspectos da nossa vida. E é por isso que hoje nós temos ainda números tão desiguais e a gente tem uma valorização das mulheres na ciência que ainda deixa muito a desejar. Sem falar das inúmeras barreiras que a gente enfrenta no preconceito, no descrédito, na dupla jornada de trabalho, questões essas que muitas vezes não têm o mesmo peso para os homens. Então, voltando, né, para a pergunta inicial, assim, o papel das mulheres na ciência é fundamental, elas estão ali, elas produzem, elas pesquisam, elas publicam, mas ainda são um pouco valorizadas e a atuação delas ainda é questionada e problemática de várias formas no nosso contexto. E acho que é contra isso que a gente tem que seguir lutando e seguir valorizando e incentivando o trabalho das mulheres na ciência. Muito, isso que tu falou é muito real, assim, e partindo disso, dessa valorização, a gente gostaria que tu indicasse uma autora ou artista mulher para o público que está assistindo a gente. Eu vou indicar uma autora e teórica feminista, que eu acho que vale a pena, para quem quer saber mais sobre o tema, conhecer mais, que é a Bell Hooks, que eu acho que vale a pena ser estudada por quem quer saber mais sobre gênero, raça, classe, através de uma perspectiva bastante plural. Ela é crítica, ela é inserida na nossa realidade, e ela vai trazer justamente essa ideia de que o feminismo é para todo mundo, e desconstruir essa imagem negativa que a gente tem do feminismo, e mostrar que ele pode sim ser benéfico para todos, né? Não só para as mulheres, mas para uma sociedade mais igualitária como um todo. Então, seria essa a minha indicação. E qual foi a mulher que inspirou você durante a sua vida, assim, ou as mulheres que inspiraram você durante a sua carreira? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu acho que todas nós somos atravessadas por muitas mulheres que nos inspiram,
que nos fortalecem e que acabam constituindo um pouco do que a gente é hoje, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, na nossa carreira. Eu acho que se a gente está aqui hoje, se a gente ocupa os espaços que a gente ocupa hoje, é porque teve muita gente que veio antes de nós e que lutou para que a gente estivesse aqui. Então, na verdade, eu não vou falar de uma mulher que é uma inspiração, eu vou citar 2 livros, que são livros bem, bem legais, assim. Um deles é Mulheres Incríveis e o outro é Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. São 2 livros que contam a história de muitas mulheres que foram e são importantes ainda na história do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo. E quando a gente vai lendo e vai conhecendo um pouquinho a história dessas mulheres, a gente vai entendendo a contribuição de cada uma delas para a nossa Constituição enquanto mulher, para os espaços que a gente vive hoje, e percebe que a gente é formada por essas várias lutas que nos atravessam ao longo do tempo. Então é muito difícil falar de uma inspiração, mas eu acho que a gente é uma constituição de muitas batalhas para a gente estar aqui onde a gente está hoje. E estamos chegando no fim, e eu gostaria que tu deixasse assim uma mensagem para as mulheres cientistas do futuro, um recado assim para elas que vão nos assistir lá no futuro. Eu acho que o principal ponto é saber que nós podemos e que nós somos capazes. A gente pode ter a profissão que a gente desejar, ocupar os espaços que nós quisermos. A gente sabe que ainda tem um caminho bem longo para ser percorrido, que a gente não pode aceitar que as coisas estão bem assim como estão, porque nós já conquistamos algumas coisas. Se hoje para mim está bom, eu tenho que ter a consciência de que não é igual para todas as mulheres, e que nós precisamos que para todas as mulheres esteja bom, que todas as mulheres alcancem a sua liberdade, alcancem os seus espaços, alcancem esses lugares. Então, se eu alcancei, não quer dizer que as oportunidades sejam iguais para todas. Então, é preciso entender que a nossa realidade, a realidade de cada uma de nós é diferente. E a gente precisa, então, para além da igualdade, buscar a equidade. A gente precisa ter as condições para chegar lá. E o caminho é difícil, a gente sabe que é difícil, mas que a gente não pode desanimar nessa caminhada. Que se hoje eu sou, é porque nós somos, porque mulheres antes de mim lutaram para estudar, lutaram para ocupar esses espaços, lutaram para que a gente tivesse voz. Então, a gente não pode desanimar nessa caminhada, a gente precisa seguir, nós precisamos seguir juntas, nós precisamos lutar, nós precisamos ocupar os espaços e nós podemos tudo. Muito obrigada, Mari, por essa entrevista. Acho que deu para ver um pouquinho do que você é, quem foram as mulheres que te inspiram, deixou várias dicas aí para o pessoal, principalmente para as mulheres. E muito obrigada por estar presente aqui. E é isso, assim. Obrigada Eu que pela agradeço a presença de novo. oportunidade para poder conversar com vocês.